Josué foi um líder bem-sucedido, razão pela qual a sua trajetória tem sido um referencial e inspiração para muitos que almejam êxito em sua liderança. Ele recebeu a honra de suceder Moisés e a grande responsabilidade de ajudar os hebreus a entrarem na Terra Prometida. Nesta lição, vamos refletir a respeito da liderança de Josué, extraindo lições fundamentais para aqueles que já exercem algum tipo de liderança ou que futuramente vão exercer. Estudaremos nessa lição sobre a liderança de Josué. No nosso primeiro tópico, iremos saber que Josué foi sucessor de Moisés, seguido por 3 subtópicos, que são eles: uma escolha divina, a continuidade da história e a lealdade de Josué. Primeiro subtópico: uma escolha divina. Depois da morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo de Deus. É importante ressaltar que foi o Senhor quem fez essa escolha. Ao perceber que os dias de sua vida estavam se findando, Moisés pediu ao Senhor que apontasse aquele que seria o seu sucessor. Ponha um homem sobre esta congregação. Josué não foi uma escolha de Moisés, mas de Deus, o que lhe garantiu êxito em toda a sua trajetória como líder de Israel. O líder deve ser chamado e ungido primeiramente pelo Senhor. Não adianta ter a unção dos homens e não ter a do Todo-Poderoso. Segundo subtópico: a continuidade da história. O Senhor deixa claro que, por mais importante que viesse a ser a liderança de Josué, ela seria a continuidade de uma história já em andamento na qual Moisés já havia contribuído. Aprendemos com esta verdade que um líder escolhido pelo Senhor não pode tentar apagar a história daqueles que lhe antecederam. Josué seguiu uma jornada ao lado de Moisés. As Escrituras Sagradas afirmam que ele era servo de Moisés. O líder pertence a um projeto maior do que ele e a sua liderança é apenas a continuidade de uma história da qual outros também fazem parte. Terceiro subtópico: a lealdade de Josué. A primeira referência que a Bíblia faz da pessoa de Josué remete ao momento no qual ele está obedecendo a ordem de Moisés para que lutasse contra Amaleque. Sempre que Josué é citado, ele aparece junto de Moisés. Vemos aqui um relacionamento de respeito, obediência, perseverança e compromisso. Moisés compartilhou da glória que recebeu de Deus com Josué e esta glória fez com que toda a congregação obedecesse a Josué. A lealdade de Josué a Moisés lhe rendeu bons e duráveis frutos em sua própria liderança. Seja leal ao Senhor e aos seus líderes. No nosso segundo tópico, iremos compreender a importância do líder certo no tempo certo, seguido por 3 subtópicos, que são eles: quem foi Josué, Josué e o seu tempo, e Josué, o líder certo, na hora certa. Primeiro subtópico: quem foi Josué? Não há muita informação sobre a família e a origem de Josué, a não ser que foi filho de Num, procedente da tribo de Efraim. O seu nome original foi Oséias, cujo significado é salvação, e Moisés muito provavelmente mudou para Josué quando enviou os espias para conhecerem a terra de Canaã. A história de Josué evidencia-o como um bravo guerreiro que conduziu o seu povo em todas as suas batalhas. Outra característica foi a sua intolerância com o pecado. Esta é uma breve descrição de Josué, o homem escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. Segundo subtópico: Josué e o seu tempo. Os desafios que um líder enfrenta sempre são inerentes ao tempo em que ele vive, e isso não foi diferente na vida de Josué. Ele assumiu a liderança em um período em que os hebreus ainda não tinham adentrado na Terra Prometida, um tempo que iria exigir muitas batalhas. O primeiro obstáculo que Josué teve de enfrentar foi o Rio Jordão que estava à sua frente. Os desafios da liderança de Josué estavam apenas começando.
pois ele teria a responsabilidade de colocar o povo de Deus na terra prometida, lugar habitado por diversos povos pagãos e idólatras. Terceiro subtópico: Josué, o líder certo, na hora certa. O tempo no qual Josué esteve à frente de Israel exigia um líder com as suas características e com o seu ímpeto de guerra. Deus sabe qual o líder ideal para um determinado tempo e Ele também sabe com quais pessoas pode contar para que a sua obra continue sendo realizada e avance. Josué não era o líder ideal para conduzir um povo de dura cerviz pelo deserto, assim como Moisés não seria o líder ideal para introduzir este povo numa terra de inimigos que precisavam ser vencidos pela espada. Josué foi o líder certo na hora certa e para a tarefa certa. No nosso terceiro tópico, iremos apresentar a pessoa de Josué, seguido por 3 subtópicos, que são eles: Josué e sua família, Josué e suas imperfeições, e Josué não consultou a Deus. Primeiro subtópico: Josué e sua família. Não sabemos o nome da sua esposa e nem dos seus filhos, contudo sabemos que eram tementes a Deus, pois ele mesmo afirmou: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diante da escolha e afirmação de Josué, o povo reafirmou o compromisso de também servir somente ao Senhor. Josué foi um líder vencedor em seu lar, junto de sua família. Infelizmente, muitos líderes, diante das responsabilidades, acabam negligenciando o cuidado com a família. A família deve ser vista como prioridade por aqueles que almejam a liderança. Segundo subtópico: Josué e suas imperfeições. Diante do chamado do Senhor, Josué teve muitas incertezas e até receios, pois o Senhor confirmou seu chamado dizendo: Esforça-te e tem bom ânimo. As incertezas e receios não são sinais de fraqueza, mas mostram a sua humanidade e a consciência de suas limitações. Josué não era perfeito, mas isso não anulou os planos de Deus para a sua vida. A liderança não isenta o líder de cometer falhas, mas suas falhas também não invalidam os planos de Deus para a sua vida. Terceiro subtópico: Josué não consultou a Deus. Outro fato que evidencia as imperfeições de Josué foi quando ele não consultou ao Senhor e fez uma aliança com os gibeonitas. Contudo, acreditamos que o seu maior erro foi não ter preparado um sucessor. Depois da morte de Josué, instalou-se um terrível período de apostasia e idolatria. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Chegamos ao final de mais uma lição. Deus te abençoe.